O meu tratamento na época foi mastectomia total, eu tirei as 2 mamas. Na cirurgia, os médicos tiraram, eu tinha um machucadinho pequenininho no bico do seio e os médicos tiraram aquele machucadinho para fazer uma biópsia. E aí, quando veio o resultado da biópsia, era um outro câncer. Eu encontrei o porquê de tudo isso, porque eu já me senti um dia mutilada. Então, assim, e a primeira vez que eu tô contando, inclusive, é que eu sofri um abuso em 2001. A gente tem que viver o processo, porque a grande transformação acontece no processo. Você que lida com bastante mulheres, como é que você lida com as transformações corporais do envelhecimento? É difícil, né, essa pergunta. Hoje eu vou tomar café com a Sara. Ela tem 56 anos, uma executiva de sucesso, mas também teve muita luta. Sara! Vim tomar um café com você. Posso? Deve! Que bom, prazer! Sara, vamos começar falando da sua infância. Na verdade, assim, a minha referência, os meus valores muito fortes sempre foram da minha avó paterna, Sara, que eu carrego o nome. E a minha avó sempre me trouxe valores importantes. Por exemplo, a minha avó viajava muito e todo lugar que ela ia, ela me mandava cartões postais. E eu falava, eu vou trabalhar e um dia eu vou conseguir visitar todos esses lugares. Era uma situação bem estranha em casa, porque os meus avós tinham uma condição financeira muito boa, mas em casa a gente não tinha uma condição financeira tão boa assim. Então eu ficava vendo aquele mundo que estava fora do meu alcance e eu falava, não, eu vou trabalhar, eu vou lutar na minha vida e eu vou conseguir. Por isso que eu acho muito importante que a gente mostre para as pessoas que tem uma vida além daquilo que elas estão vivendo no dia a dia. Eu falo que é furar as bolhas. Porque se você não sabe que existe um mundo melhor ou um mundo diferente, não necessariamente melhor, mas diferente, você não pode fazer escolhas. E a minha avó me propiciou a oportunidade de fazer escolhas. A minha avó nasceu em 22 e eu gosto de imaginar que a minha avó foi influenciada por todo aquele clima da Semana de Arte Moderna. Ela não tinha limites. Não tinha limites. Ela falava francês fluentemente, ela falava espanhol fluentemente por causa dos pais que eram espanhóis e ela falava inglês fluentemente. Ela estudou a vida inteira e ela dizia, minha filha, na vida ninguém nunca vai tirar de você aquilo que você aprendeu. Podem te tirar tudo, mas o que você estudou, o que você aprendeu não vão te tirar. E a outra lição muito importante da minha avó é que na vida é muito fácil a gente aprender a ter. Difícil a gente se acostumar a não ter. A não ter, exato. Isso, você acha que essa separação dos teus pais te influenciou muito na adolescência porque você fumava? Quando você começou a fumar? Ou por quê? Quando eu estava no colegial, eu comecei a conviver com a turma do Grêmio da escola. A minha turma do Grêmio, de vez em quando, puxava um fumo ali. Puxava um fumo. Que é isso? Puxava um fumo, meu Deus. Era modinha, né? Fumava maconha. Era normal. Só que eu tinha muita resistência. Assim, eu não tinha muito onde correr. Se as coisas dessem errado, mesmo na adolescência, para mim, eu tinha que arcar com as minhas consequências. Porque eu não sabia se eu podia contar com a minha mãe, meu pai morava fora. Se eu ligasse para minha avó, ia vir uma bronca grande, então era melhor andar na linha. Mas eu também não queria ser a careta da turma. A careta da escola, né? Ela, imagina. Aí foi aí que eu comecei. De vez em quando eu fumava um cigarro, mas cigarro mesmo. Nunca usei droga, eu não sei o que é droga na minha vida, nunca experimentei. E isso virou um vício, assim, muito forte, que você fumava quantos cigarros por dia? Foi além do vício, eu cheguei a ser dependente da nicotina. Total. Total, porque eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Meu Deus, é muita coisa, né? Muita coisa. E eu fumava de 3 a 4 cigarros antes de sair da cama. Quer dizer, que era o seu café da manhã, era o cigarro. Nem café da manhã eu tomava, eu só fumava, né? Me alimentava mal e tinha uma questão, né? Primeiro eu fazia tratamento para endometriose, daí eu tive que fazer uma cirurgia e eu tive que fazer bloqueio hormonal. E o médico falava, Sara, hormônio e cigarro não combinam. Mas cigarro não combina com nada, né, Sara?
E eu tentei, eu fiz vários tratamentos, busquei psiquiatra, busquei psicólogo, cheguei a tomar vários tipos de remédios e eu não conseguia me livrar do cigarro, da nicotina. Na virada do ano 2000, todo mundo teve um plano muito grande de vida, porque era um momento muito grande. E um dos pontos da minha vida é que eu queria buscar um relacionamento sólido para mim. Só que assim, eu conhecia uma pessoa, aí eu falava que eu fumava, o universo de busca de bons partidos já diminuía. Porque você tinha que buscar um partido que fumasse também. Que fumasse. Profissionalmente, eu queria construir uma imagem de credibilidade. Fazia muito trabalho, assim, one on one com as pessoas, e eu tinha que parar para sair para fumar, ainda quando eu voltava cheirando cigarro. Aí eu falei, olha, se eu quero fazer uma transformação muito grande na minha vida, eu preciso tirar o cigarro da minha vida, porque a hora que eu tirar o cigarro da minha vida, eu vou melhorar a minha vida no aspecto profissional, pessoal, de relacionamento, de saúde, de tudo. Foi a minha meta do ano 2000. Aí foi quando você criou um método seu, próprio, tipo assim, quer saber? Eu vou criar uma maneira, eu vou me encontrar. A gente normalmente tem uma lista de milhões de coisas que a gente quer fazer, né? E quando você tem uma lista de milhões de coisas que você quer fazer e acaba falando, não, é coisa demais, eu não dou conta. Exato. E aí a tendência é procrastinar. Eu elegi uma coisa. Eu defini dia e hora que eu ia parar de fumar. Eu tinha uns amigos não fumantes e a gente combinou que a gente ia passar um final de semana. Nós alugamos um veleiro e eu falei, bom, então se eles não fumam, a gente vai passar um final de semana embarcado, é a minha grande oportunidade de não fumar. De não fumar. E eu embarquei, eu fumei o meu último cigarro ali no pier do Piratas Mall. O último, né? Depois que eu passei aqueles 4 dias sem fumar, eu falei, bom, daqui pra frente... E vocês beberam no bar, essas coisas, não via aquela vontade de fumar? Eu não tinha vontade de fumar, eu nunca fui uma pessoa de beber muito, mas algumas coisas eu tinha pra mim. Primeiro, a vontade de fumar, ela passa muito rapidamente. Então, toda vez que você tem vontade de fumar, se você toma água ou se distrai, a vontade de fumar em si, ela passa rapidamente. Sara, eu sei que você fumou. Quantos anos você fumou? 17 anos. 17 anos. Meus dentes eram horrorosos. Eu lembro que depois que eu tinha parado de fumar, eu fui arrumar meu armário, peguei minha roupa de inverno, aquela roupa fedida. Eu não tinha fôlego, eu não me alimentava direito. Eu não cheguei a ter consequências em relação ao cigarro. Eu não posso dizer, eu tive câncer de mama, mas eu não posso falar que o câncer de mama foi consequência do cigarro, porque... Foi anos depois isso. Foi anos depois, né? Eu parei de fumar tem 24 anos e eu tive o câncer a primeira vez há 2 anos, então 22 anos depois. Agora, quando eu estava fazendo a radioterapia, a gente tem que respirar fundo e segurar o ar para fazer a radioterapia, e as enfermeiras falavam, nossa, você tem um pulmão excelente, mas porque eu abandonei o cigarro e porque eu fui pro esporte. Fala um pouco do seu livro, Sara. As pessoas acham que a gente chegou aqui, né? Eu recebendo você aqui na minha casa, que isso cai do céu, né? A gente chora, a gente tem que superar frustrações. Ninguém vê, né? Ninguém vê. Só a gente tem que ressignificar as nossas dores. Exato. Né? Então, tudo isso que a gente passa, as pessoas não veem, elas acham que pode pirlim-pim-pim. Como? Ela tem uma vida maravilhosa, né? Como ela não pode é. estar? Então eu quis contar um pouquinho disso, né? Das dores, das tristezas, dos caminhos, né? E também porque as pessoas, elas ficam sempre pensando assim, quando eu me casar, quando os meus filhos crescerem, não tem quando. A gente tem que viver o processo, porque a grande transformação acontece no processo. Uma linha de chegada pode pirlim-pim-pim. Às vezes a gente passa meses preparando uma festa de casamento, anos estudando em função de uma formatura, mas aquele dia passa muito rápido. Passa. O importante é o que você viveu para aquele momento e o que você vai fazer com isso. Vocês conhecem alguém que chegou lá no pico do Everest, armou a barraquinha e tá morando lá até hoje? Se alguém armar a barraquinha lá no pico do Everest, morre. Exato. Né? Então, as pessoas descem transformadas, porque foi uma experiência transformadora, e aí vão buscar novas experiências na vida.
Quero te agradecer muito, muito por ter aberto tuas portas. Obrigada a você. Tá? Feliz aqui de ter você e toda essa produção, né, gente? Olha. Obrigada a vocês. Para conversar e trazer respostas sobre esse caso, eu quero apresentar a você a Valéria Yoshino. É isso mesmo, né, doutora? Isso Valéria mesmo, Yoshino. Isso mesmo. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui para estar esclarecendo e falando com essas mulheres, explicando como você faz seu trabalho, que é um trabalho lindo. Eu que agradeço, Zilu, por você, pela equipe, pelo convite. E eu estou muito realizada de estar aqui, muito honrada por estar aqui presente para poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre um pouquinho sobre a transformação de vidas das mulheres que eu atendo. É muito gratificante. Valéria, como você começou o seu trabalho tão importante e sensível que é tratar e recuperar mulheres, a autoestima de mulheres que sofreram câncer de mamas? Eu trabalho com a micropigmentação, Zilu, desde 2001. Fazem 23 anos. 23 anos. Eu não sou tão novinha assim, Não, não. é sim, você é linda, novinha. Em 2012, eu me deparei com a micropigmentação de areolas mamárias. Eu simplesmente me apaixonei por aquilo. E eu comecei a lapidar. Eu conheci na Espanha a técnica, e daí eu fui para a Inglaterra, mas eu comecei a lapidar a técnica, porque eu achava que precisava mais projeção, mais um refinamento da técnica. E daí eu fui aprimorando, e comecei a fazer trabalhos filantrópicos em Curitiba, no Hospital Erasto Gettner. E ali eu fui refinando, fui me deparando com dificuldades da técnica, e até que eu consegui fazer um trabalho muito refinado, com uma boa fixação, e que realmente o propósito era a transformação de vidas das mulheres. E realmente é o que acontece quando eu realizo um trabalho da micropigmentação das areolas. Você que criou a auréola, como é que fala direito, doutor? Areola. Eu acho que muitas pessoas falam errado. Muitas, a maioria. A maioria, inclusive o meu diretor, né? Vamos falar, 90% das pessoas falam errado. Que é em 3D. 3D. Eu não criei de imediato porque eu fui me deparando com as dificuldades. Aí eu vi que tinha que lapidar aquela projeção e eu comecei a desenhar no papel. E eu falei, mas assim, não tá legal. E precisa de sombra, luz. Aí comecei a desenhar muito no papel. Eu comecei a me deparar com dificuldades na técnica. Por quê? Aí eu descobri que comecei a estudar mais sobre a mama em si. É uma região de muita adiposidade, ela tem muita gordura. O pigmento ele não fixa muito bem com a pele gordurosa, com a gordura. Com a minha capacitação durante os anos da micropigmentação de sobrancelhas que eu fazia, eu comecei a refinar essa técnica de modo muito fino e delicado mesmo, e que eu consegui começar a implantar o pigmento de forma mais precisa. Que fica muito parecida com a pele verdadeira, fica original, né? Que é aquela coisa que a mulher quer. Exatamente. Para levantar essa autoestima. Qual o seu maior desafio dentro do seu trabalho? Meu maior desafio é realmente assim, entregar tudo que eu tenho, todo o amor que eu tenho para essas mulheres, porque realmente assim, quando chega uma mulher até mim, eu me entrego total, e eu não trato assim, de forma muito exclusiva. Eu ouço a dor delas, e assim, eu entendo, eu quero passar mensagem para elas que o meu trabalho é final de um ciclo, é o início de uma nova história, é uma finalização de ciclo. Realmente porque assim, elas passaram por toda aquela questão da doença, toda aquela fase, dor, descobrir a doença, muitas são abandonadas pelos maridos, né? Se sentir mutilada, químio, tratamento, tudo é muito difícil. Então, o meu trabalho é a mudança de ciclo. Acabou aquela parte, está curada. É isso, o meu trabalho é essa cura, entendeu? E como que você faz? Porque muitas mulheres não têm condição nenhuma de fazer esse tratamento, nenhuma, porque não é um tratamento barato. E como que você faz? Mesmo assim, você vai fazer o trabalho dessa mulher? Eu faço muitos trabalhos filantrópicos, Ilu. Eu comecei com a filantropia, eu continuo com a filantropia, eu tenho
parcerias com a Sociedade Brasileira de Mastologia, eu tenho parceria com o IBCC, com o Hospital da Mulher também. Então eu tenho várias parcerias, médicos também. Se tem a pessoa que não tem condição, eu faço esse trabalho. Eu disponibilizo 2 dias por mês para fazer esse trabalho, gratuitamente, 100% gratuito. Então, assim, eu consigo acolher essas mulheres que não têm condições. Mas, assim, é claro que também é meu trabalho, para quem tem condições, eu tenho o valor que eu cobro ali, né? Exatamente. Mas, assim, quantas pacientes você já atendeu, assim, depois que você começou essa técnica? eu atendi por volta de 1.100 pessoas. Até ano passado eu tinha contabilizado isso. Dentre SUS, dentre particular. Muitas. São muitas mulheres, muitas né? mulheres. E entre essas mulheres, tem algum caso que te emocionou muito, que você falou, meu Deus. Além do caso da Sara, que veio aqui, né? A gente vai falar que ela da é maravilhosa, gente. Você não sabe, a Sara, eu a entrevistei. E ela, assim, ela é muito alegre, né? Muito feliz, uma pessoa muito bem assim, uma superação incrível. E ela falou, ela usou essa frase assim, hoje eu tenho as mamas muito mais bonitas do que antes. Então eu falei, nossa, coisa, quase pedi para ver. Quase falei, doutora, deixa eu ver. Eu fico muito feliz, assim, porque realmente, assim, a Sara é um exemplo de pessoa que... Gente, ela é uma pessoa muito, assim, comunicativa, muito alegre, e passou por tudo isso que passou. E no momento que foi feita a micropigmentação, foi uma transformação, ela se emocionou tanto, ela ficou tão bem, e no retorno, em uma sessão, a gente já praticamente finalizou esse processo todo. Então, assim, ela realmente se sentiu muito grata, tanto é que ela que se tornou a gente mostrou aqui o caso dela, que é uma mulher que, né, uma mulher de sucesso. Quanto tempo depois da cirurgia essa mulher pode começar a fazer essa pigmentação? Esse tratamento, né? Porque é um tratamento, né? Aproximadamente 3 meses, Lu, só que sempre orientação do médico. Eu sempre peço autorização do médico. Geralmente os médicos me encaminham as pacientes. Não são... elas chegam até mim, mas geralmente os médicos que encaminham. Então, geralmente 3 meses depois. Geralmente. E quanto tempo leva esse tratamento? Geralmente são 2 a 3 sessões para finalizar o tratamento. E 2h30 na primeira sessão e 1h30 nas demais sessões. É dolorido? Muitas pessoas perdem a sensibilidade. Muitas pessoas perdem a sensibilidade, então se torna indolor. Mas é uma região muito sensível, né? Então, assim, eu uso anestésicos tópicos que não comprometem a saúde da paciente, mas eu utilizo anestésico. Mas na primeira passadinha, se ela tem uma sensibilidadezinha, dá uma... E mesmo aquela que não tem condição nenhuma de fazer, ela pode procurar, que você vai encaixar ela ali durante o tempo que você está tratando das mulheres. Com certeza. Tudo que a gente passa na vida, que nós passamos na vida, é para um aprendizado, tem um propósito. Eu acho que Deus não dá pra gente uma história de sofrimento por sofrer. Ali a gente aprende alguma coisa. E a missão é testemunhar, é falar sobre essa história para outras pessoas, porque com certeza... Acho que a Sara é uma delas, né? Que a Sara é uma delas. Para várias. Exatamente. A história da Sara, por exemplo, com certeza vai impactar na vida de muitas pessoas. E assim, todo mundo que passa pelo câncer que eu atendo, que eu já atendi, algum aprendizado levou. Talvez se tornou uma pessoa mais paciente, uma pessoa melhor. E assim... E para que ela leve essa história para as outras pessoas, porque muitas outras pessoas estão numa condição muito pior que ela. Muito obrigada de coração. Zilu, eu que te agradeço, viu? Olha, foi muito bom o nosso bate-papo. Tenho certeza que eu posso contribuir ainda mais com as mulheres, porque eu faço com muito amor esse trabalho. É uma dedicação que eu tenho realizado há anos e eu estou conseguindo fazer essa entrega. Faz a diferença, Faz a diferença. Nosso Café com Respostas fica por aqui. Semana que vem eu volto. Deixe seu comentário, curte e compartilhe esse vídeo com as mulheres que você ama. Um beijo.